Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 55 ao 57. E começa o 55:1, falando: aquele que tem sede, venha e beba de água, de graça, da água da vida. Leia Apocalipse 22:1. O capítulo 22 fala que do trono de Deus e do Cordeiro há um rio de água viva. Interessante que em João 7, 37 e 38, ele falou que a água da vida é o Espírito de Deus, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Nós também seríamos uma fonte a jorrar essa água. E agora, em Isaías 55:1, ele profetiza que quem tem sede vai beber dessa água. Leia também João 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana que se soubesse quem pede ela água, pediria a ele e lhe daria da água da vida. E agora ele fala que vai fazer uma aliança perpétua, que trata das misericórdias prometidas a Davi. No livro de Atos repete essa mesma frase. E essa misericórdia tem um nome, chama Jesus. Ali na cruz, a misericórdia de Deus manifestou para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá. E no verso 4 fala que deu Jesus por príncipe e testemunha aos povos. O Filho de Deus veio a essa terra, caminhou no nosso meio durante 3 anos, executou o seu ministério, viveu 33 anos e hoje retornou para o Pai, e brevemente ele vai voltar para concretizar tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E no verso 4 fala sobre os gentios, uma nação que não conhecia ele, vai vir para junto dele, porque o Santo de Israel, o Senhor Deus, levantou uma bandeira para os povos. Essa bandeira tem nome, Jesus. Porque Deus glorificou o seu Filho e ofereceu ele para o mundo. Leia João 3,16, você sabe de cor que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 6 ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto, deixe o perverso o seu caminho e converta-se ao Senhor. Então nós estamos chegando numa época em que a volta de Jesus se torna mais notória do que todos os tempos que a raça humana já viveu. Nós temos visto Israel voltando para sua própria terra. Nós temos visto a apostasia na igreja. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Apocalipse, quando ele chama a responsabilidade às igrejas que estão abandonando a palavra, abandonando o primeiro amor. Sinal evidente que a volta dele está próxima. E ele fala para mudar, para buscar ele de todo o coração, porque a palavra que sair da boca dele não vai voltar para ele vazia, sem fazer aquilo que ele determinou. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Leia Hebreus 4:12. A Bíblia é um livro que se renova todos os dias, porque é um livro vivo. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus não entende a Bíblia, porque para entender a Bíblia você precisa estar conectado no autor dela, você precisa do único e verdadeiro caminho que é Jesus, e aí você vai ter entendimento das Escrituras. E ele termina esse capítulo falando que eles vão sair em paz, caminhar, e no lugar do espinho crescerá o cipreste, né? Ou seja, a terra vai ser restaurada com a volta de Jesus, a implantação do milênio. E todos os olhos e todos os povos verão a glória do Senhor, do Deus de Israel. No capítulo 56 ele diz: fazer a justiça, manter-se incontaminado, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-te. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz o seguinte: que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na volta do nosso Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, ele diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então ele está falando aí porque a salvação e a justiça dele brevemente vai manifestar. Ele fala que essa salvação é para o estrangeiro, é para o eunuco que serve ele de todo o coração,
porque a casa dele será chamada casa de oração para todos os povos. Leia Isaías capítulo 2, porque a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém. Leia Zacarias capítulo 8, verso 20 ao 25, e você vai ver que as nações terão que ir até Jerusalém para adorar o rei, porque a terra será restaurada, Satanás será preso, e Deus vai implantar o Shabat, o milênio, o descanso na terra. E agora no versículo 10 e 11 é uma mensagem para os atalaias e para os pastores, que são guias cegos, que apacentam a si mesmo, que correm atrás do suborno, do dinheiro, da corrupção. É interessante que Jesus, a única espécie de pessoas que ele acusou, não foi a prostituta, não foi o publicano, não foi o pecador, mas foi os fariseus, os religiosos, os saduceus, os escribas. Falou que eles são guias cegos e que um guia cego leva as ovelhas para dentro do abismo. Hoje você deve preocupar com a doutrina de demônios. Em 1 Timóteo capítulo 4, diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônio. Todo o ensino que tira o ser humano e coloca as coisas é um ensino de demônio. Você deve amar pessoas e não coisas. Jesus não morreu por coisas, mas morreu por pessoas. Então, cuidado com o guia cego. Aí em Isaías 56, ele está falando que os seus atalaias e os seus pastores são cegos, são corruptos, são avarentos. E hoje o que nós estamos vendo, parece que essa palavra é para hoje, todos estão atrás da ganância, todos sem exceção. Israel estava completamente contaminado, abandonou o reto caminho, deixou de amparar o pobre, viúvo e o órfão, e misturou com os costumes desse mundo e criou um sincretismo religioso. Na primeira vinda de Jesus, a mesma coisa, 2 sumos sacerdotes enquanto podia ter um só. E hoje nós estamos vendo o mesmo cenário. A igreja que é chamada para ser santa está na festa junina, está nos costumes mundanos, está nas boates gospels, igrejas que viraram palco, circo de apresentação, de espetáculo, tiraram a palavra de Deus, colocaram o homem no centro. A igreja já não é mais cristocêntrica, ela é egocêntrica e não serve mais ao Senhor, mas serve ao seu próprio umbigo. E nós temos que ficar irrepreensíveis, santos até a vinda do nosso Senhor. E no capítulo 57, e no verso 1 do capítulo 57, ele fala que perece o justo, não há quem impressione, porque as pessoas boas são levados antes que venha o mal. Olha só, Deus levando aqueles dele, e muitos hoje estão sendo levados antes que venha o mal. Né? É um privilégio morrer com Cristo. O apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E essa deve ser a nossa vida aqui nessa terra, vivendo cada dia como se fosse o último dia, pensando em ser a bênção na vida de alguém, porque esse é o desejo de Deus, que você seja a bênção. E aí, a bênção dele, a paz que excede todo o entendimento, vai perseguir a você, em nome de Jesus. E agora ele vai falando daqueles que pegam os terebincos, os ídolos, e deita com eles debaixo dos carvalhos. Sempre lembrando que idolatria para Deus é prostituição. Então aquele povo separado para ser santo, rapidamente se desviou, seguiu o caminho das outras nações, pediu para eles um rei, rejeitou Deus como rei, e daí para frente eles escolheram um sincretismo, escolheram a idolatria, escolheram servir o Deus de Israel, mas também servir os ídolos. E Deus corrige a quem ama, os impérios vão vir, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, o Império Romano, e por fim eles vão ficar sem pátria, 1810 anos, até o ano de 1948, do qual começa uma contagem regressiva para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maranata. E no verso 13 ele fala para esses idólatras, quanto clamarem que a multidão dos seus ídolos que te livre. Agora a promessa de restauração, ele diz que habita, que ele mora no alto e sublime céu, mas que ele habita com aquele que é contrito e abatido de espírito,
e quebrantado de coração, com esse o Senhor habita, com esse o Senhor ouve. É interessante Jesus, quando vê um publicano orando e um fariseu. O fariseu orava para que os homens vissem que ele sabia orar, mas o publicano batia no peito e falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou homem pecador. E Jesus falou que esse publicano, com o coração quebrantado, arrependido, foi ouvido por Deus, mas aquele religioso, cheio de arrogância, cheio de religiosidade, não foi escutado por Deus. Agora ele está falando com quem ele habita, com o contrito, com o quebrantado de coração, com o humilde. Ele veio vivificar o espírito dos abatidos e sarar os contritos de coração. Jesus falou: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. No verso 19 ele fala que ele é a paz, que para esses ele traz a paz que o mundo não pode dar, que o dinheiro não pode comprar, que os diplomas nunca vão dar para um ser humano. A paz que somente quem tem um príncipe da paz pode experimentar. E ele encerra no versículo 21, para os perversos diz Deus, não há salvação. Para aquele que não arrepende, para aquele que não se quebranta. Em Provérbios 29:1 diz que o homem, que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Ao homem ímpio, maligno, do qual o evangelho não consegue alcançar porque o coração é duro, porque a idolatria cegou ele, a idolatria na ganância, na avareza, políticos arrogantes, mentirosos, pastores avarentos, mentirosos, do qual fecharam a porta para a graça de Deus, para que ela não os alcance, foram repreendidos várias vezes e endurecem cada vez mais o seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica na paz.